Nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar a sua carteira MetaMask para você trabalhar com a rede da Binance para pagar menos taxa. Então nesse vídeo a gente vai ver como fazer esse tipo de configuração. Além disso, a gente vai importar os tokens. Nesse caso eu utilizei o SHIB, Haka e Cake. Eu vou te mostrar algumas coisinhas que você pode lidar, né? Principalmente nesse Shiba aqui. E aí também a gente vai ver um exemplo de como que você tira da Binance e joga na sua carteira, né? Um exemplo bem prático para você entender. E depois, se você quiser tirar da sua carteira e enviar para a Binance, como é que funciona, qual taxa você paga, eu vou tentar explicar tudo nesse vídeo. Se você tem interesse, acompanhe o vídeo até o final, que acredito que ele pode ser muito útil, principalmente para você que está começando. Depois que você instalou a sua carteira MetaMask, ela ainda não está configurada, principalmente algumas redes que a gente vai ver daqui a pouco como configurar, e também alguns tokens que você pode também estar inserindo, né, caso você compre Shiba ou Haka. Enfim, vou te mostrar como fazer a configuração. Se você não viu como instalar a carteira MetaMask, eu vou deixar um card aí acima e o link na descrição para você que não viu. Eu ensinei lá como instalar. Agora a gente vai ver como configurar. A primeira coisa agora é a gente acessar aqui a extensão. Eu vou colocar a senha, né, que é a senha que você definiu. Então aqui eu vou dar um Enter. Bom, aqui na sua carteira você pode observar que ela já vem com a rede Ethereum já configurada. E nesse caso, para a gente que está investindo, né, para a gente principalmente está começando, não compensa muito enviar pela rede Ethereum, né, porque com certeza não vai ser um valor muito grande e a taxa que você vai pagar é muito alta. Então, se você enviar da Binance para sua carteira, você vai pagar taxa, e para tirar da sua carteira também você vai pagar taxa dentro dessa rede que vai ser o Ethereum. Então aqui, ó, como funciona? Você tem a sua rede. Nesse momento eu tenho só o Ethereum. O que a gente vai fazer para diminuir essas taxas? A gente vai configurar uma nova rede, que vai ser a rede da Binance. Eu vou te mostrar daqui a pouco como fazer. E aí, quando você precisar inserir algum token, né, você vai fazer essa transferência através dessa rede, que vai ser muito mais barata. E dependendo aí do token, vai ser alguns centavos de dólar. Sabendo disso, né, que nós precisamos de outra rede, como é que eu faço para adicionar uma nova rede? Primeiramente, eu vou adicionar a rede da Binance. Eu vou procurar aqui no Google. Vou colocar BSC MetaMask, ó. Esse link eu vou deixar na descrição para você não acessar um link aí fraudulento. E aqui ele vai mostrar exatamente um tutorial como acessar, como configurar no caso a sua MetaMask com o BSC, que é uma sigla, né? Binance Smart Chain. Então aqui abaixo eu vou descer onde tem as configurações, que é exatamente essa aqui. Onde a gente vai colocar essas configurações, né, dentro da nossa carteira. Então, com essas informações em mão, eu posso vir aqui, eu tenho aqui a minha rede. Então, se eu for utilizar Ethereum, eu deixo marcado. Se não for, eu vou adicionar uma nova. E aqui ele vai pedir o nome da rede, a URL RPC, o ID, também o símbolo e o URL do Block Explorer, certo? Onde a gente encontra isso? Aqui, ó. Então copia aqui o nome da rede certinho, ó, sem espaço, Ctrl C. Você vem aqui na sua carteira e cola. Fazendo isso, você vem para a URL. Ó, o URL eu copio certinho do jeito que está aqui. O ID já pode gravar que é 56, então aqui na URL eu colo. O ID eu vou colocar 56. O símbolo, qual o símbolo? É BNB. Então aqui eu vou colocar BNB tudo maiúsculo. E esse URL aqui, que é a última, eu vou copiar também, ó. Perceba, se você copiar aqui, ó, tem um espaço. Eu vou até fazer isso aqui para você ver. Então quando eu colar aqui ele pode dar erro, ó. Então verifica o espaço antes e o espaço depois, ok? Fazendo isso, a gente está configurando uma nova rede. Eu vou clicar em salvar. E olha só que interessante. Apareceu aqui a rede da Binance, né, que é a BSC. Então aqui, ó, está configurado. E é muito importante agora, se você for enviar da Binance um token, né, você utiliza essa rede e dentro da sua carteira tem que estar configurado. E aí você, na hora de enviar, pode escolher Smart Chain, que é exatamente o que a gente tem aqui configurado. Eu vou mostrar só um exemplo para você entender, mas por enquanto essa é a configuração padrão que você vai utilizar aqui dentro da MetaMask. Agora você observe que a gente incluiu a nossa rede aqui da Binance para poder enviar os tokens, mas perceba que eu só tenho aqui o BNB. Eu tenho aqui o endereço da minha carteira, que esse aqui é o padrão, então isso aqui que eu vou utilizar para receber. Eu tenho aqui só o BNB como o token. Como é que eu faço para colocar, por exemplo, um Haka ou um Shiba, né, um Shiba Inu? Como é que eu faço? Eu vou clicar em Import em Tokens.
Aqui você tem um token personalizado. Você precisa do contrato, que é uma sequência de números que você vai buscar. Aí, por exemplo, aqui, ó, vamos supor aqui, eu tenho o CoinMarketCap. O link vai estar na descrição, se eu lembrar eu coloco aí para você ver. Vamos supor que eu queira colocar aqui o Cake, por exemplo. Eu venho aqui, ó, vou pegar esse Cake Swap como exemplo mesmo, não tem problema. E perceba que eu tenho aqui, ó, Contracts. Esse é o número, tem que ser o mesmo, que é Binance Smart Chain. Então eu vou copiar aqui, ó, clicando. Tem a opção de adicionar a MetaMask, você pode também utilizar essa opção. Porém, eu copio o número, eu venho aqui na minha carteira e colo. Fazendo isso, ele vai automaticamente identificar o símbolo, que nesse caso aqui é o Cake, e o decimal, que é 18, padrão. É só clicar em adicionar custom, importar token, e agora eu tenho mais um token aqui. Além do BNB, eu tenho também o Cake. Olha só que interessante. Mas aí tem uma dúvida, né? Pera aí, Rafael, eu quero, por exemplo, o Haka. Eu vou tentar colocar esse token aqui através da CoinMarketCap. Eu vou colocar aqui, ó, Haka, que é uma moeda que eu hoje estou apostando nela, por mais que ela está embaixo agora, mas a gente deixa para falar isso depois. Então aqui você pode ver em Contracts, eu tenho aqui a rede Ethereum. Nesse caso aqui, você não vai utilizar a rede Ethereum, a não ser que você venha aqui na sua carteira e mude também a rede, tá? Então tem que ficar bem claro. Como eu estou na BSC, que é Binance Smart Chain, eu venho aqui e procuro, ó, em More, eu tenho aqui, ó, a rede da Binance. Olha só que interessante. Então, eu copio esse contrato, eu venho aqui, import token, colo aqui, ele já vai identificar o Haka, o decimal, e só clica adicionar token, importar, e agora eu tenho aqui também o token Haka para mim estar recebendo. Olha só que bacana. Agora, como último exemplo, eu vou pegar o Shiba Inu, né? Vou vir aqui novamente, procurar o Shiba Inu. É isso aqui. E olha só que interessante, eu tenho novamente da rede Ethereum, acho que já ficou claro isso aqui para você. E tenho More, só que eu não tenho aqui da Binance, pode ver que tem esse Cronos aqui. E agora, Rafael, como é que eu faço para pegar e transferir esse Shiba Inu através da rede BSC, né, que é da Binance? Como é que eu faço? Ó, eu vou acessar aqui o Explore, esse bloco Explore URL. Eu vou acessar aqui uma nova aba. E você vai ver que esse BSC Scan é o site da Binance para você procurar os contratos oficial, nesse caso da moeda que você, no caso do token que você quer adicionar aqui na MetaMask. Então vou colocar Shiba, vou fazer aqui uma pesquisa, pode ver que ele achou Binance Shiba Inu token. Olha, ele está verificado, é só você selecionar e vai aparecer aqui detalhes e informações desse token. Então aqui, ó, em Profile, você tem o contrato, é só copiar esse número, clicando aqui ao lado, ele vai copiar. Aí você vem aqui na sua MetaMask, importar token e vou colar. Fazendo isso, ele vai identificar o símbolo que é SHIB, o decimal que é 18, padrão, adicionar e importar. Então olha só, agora eu tenho 3 tipos de token, tenho o Cake, o Haka e o Shiba Inu. Olha só que interessante, né? Então é assim que você adiciona os tokens de maneira simples. A gente configurou a rede e adicionou os tokens, por exemplo, aqui, que é os que eu utilizo hoje. Menos o Cake ali, mas o restante eu utilizo. Agora, para a gente finalizar, eu vou mostrar apenas um exemplo de tudo isso que a gente fez para fazer sentido para você e principalmente para quem está começando vai entender que a rede é muito importante e ela faz diferença, certo? Então aqui eu estou na Binance, que é a corretora que eu utilizo. Já estou logado, então todo o processo de logar é muito simples, né? Eu venho aqui em carteira, Fiat e Spot. Aqui vai estar as moedas que você tem. Eu vou mostrar aqui para você. Então tem o Bitcoin, Shiba, Mana, tem um pouco de BNB. Mas o que eu quero mostrar para você é na questão da SHIB. Por exemplo, eu vou utilizar ela aqui nesse exemplo. Só vou mostrar aqui o saldo para você ver. Aqui eu vou clicar em saque. Então quando eu quero enviar para a minha carteira, eu preciso clicar em saque. Aqui por segurança, a Binance ela não deixa você sacar logo que você faz o login. Então tem que esperar aí cerca de 2 minutos para você poder sacar. Então se você já entrar e for diretamente para o saque, vai dar essa mensagem aqui, você aguarda aí uns 2 minutos para você poder fazer o saque depois. Aqui já passou 1 minuto, eu vou atualizar para ver. Então ele vai sumir com a mensagem, pode ver que já sumiu. Então normal,
Então, se você vai sacar Shiba, ok, já tem a moeda aqui, você comprou na Binance, por exemplo, e quer enviar para sua carteira. Aqui você vai colocar o endereço. Qual endereço? Você vem aqui, lembra, primeiro verifica a rede. Eu vou passar pela rede da Binance, que é a Smart Chain, deixa selecionado. Tem o seu endereço aqui, ó, só clicar que ele vai copiar. Aí você vem aqui na Binance, cola esse endereço. Colando esse endereço, você vai selecionar a rede. Perceba que eu tenho a BSC, que é a Binance Smart Chain, que é a famosa aqui BEP20. Então, olha só, até 60 minutos. Ele vai demorar aqui, no caso até 60 minutos, né? E vai cobrar 8.668 SHIB. E o que dá no valor aqui em dólar, 0,25 centavos aí de dólar para você estar pagando. Agora veja aqui na rede Ethereum. Se eu escolhesse, olha só, a rede Ethereum é a rede ERC20. E aqui você pode ver o tanto de SHIB que em dólar ia ficar 30. Olha só, 30 dólares é muita coisa. Então, para quem investe pouco, para quem colocou ali 30 dólares para iniciar e vai fazer esse saque para sua carteira, nem compensa, porque você não vai nem, você vai acabar perdendo só nas taxas, não vai ter nenhum Shiba aí, depois vai ter poucas dentro da sua carteira. Então, o interessante é colocar a rede que você configurou, que é a Binance Smart Chain, que é exatamente o que a gente configurou. Aqui ele está dando 60 minutos, mas dependendo do dia, né, que você tiver, e do horário também que você estiver mexendo, pode aparecer outras opções aqui. Atualmente agora está aparecendo apenas essa aqui. Eu não sei se é por causa do horário aqui, mas ok. Aí você seleciona e vai perguntar se você tem certeza que está na rede BSC, que é exatamente essa rede aqui. Você vai dar uma olhada no link, que é exatamente essa configuração. É só clicar em sim, tenho certeza. E basicamente você vai colocar a quantidade. Se for o máximo, você vai clicar aqui. Ele vai dar o máximo aqui. Nesse caso eu tenho 1 milhão de SHIB. E aí eu poderia sacar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho uma outra carteira, que eu já tenho uma quantidade lá. E depois eu vou enviar esse restante. Inclusive pode ver aqui abaixo que eu fiz essa quantidade recentemente, nessa transferência para minha carteira. E com base nisso você pode fazer a mesma coisa para outro tipo de moedas também. Então aqui nesse caso, como eu não tenho um Haka listado na Binance, eu vou utilizar o Mana como exemplo. Você vai colar o seu endereço. Qual o endereço, Rafael? É aqui, ó, na sua carteira. Lembrando, a rede que você vai utilizar, que é da Binance, deixando selecionado, copia aqui o código. Voltando aqui, ele vai selecionar. Aqui já nesse caso da Mana, até bom acontecer isso, você pode ver que só consigo fazer pela rede Ethereum. Então já não compensa utilizar o saque da Mana se você tiver. Porque olha só, novamente cai naquele naquele problema que eu falei anteriormente. Você vai pagar 30 dólares e aí já não é bacana, né? Não fica interessante. Mas, por exemplo, se eu escolher aqui o BNB, vou colocar o endereço novamente. Olha, já identifica aqui a rede BSC, que é a rede da Binance que a gente configurou. Como eu falei, tá com um tempo estimado aqui alto, geralmente é 4 minutos, 10 minutinhos. Acho que é por causa do horário que eu tô gravando e o tempo aqui tá alto. Mas o que eu quero que você entenda é a taxa que tá aqui muito mais baixa do que você comprar aí pela rede Ethereum, onde você vai pagar uma taxa muito alta, né? A não ser que você tenha muitos tokens aí, pode ser interessante para você. No caso aqui, para quem está começando, é assim que funciona a Binance. Então é dessa forma, acho que já deu para entender, né, como é que funciona. Agora, para finalizar, você pode ter uma última dúvida, que depois que você enviar para sua carteira, como é que fica aqui, né? No caso, se você quiser tirar da sua carteira. Aí entra um detalhe bem importante. Para você enviar, a taxa já é descontada da Binance, que a gente viu ali. Então não tem problema nenhum se você não tiver o BNB, que é a moeda aqui dessa rede que a gente configurou para você poder sacar. Então quando você envia, você não precisa se preocupar. Pode ter 0 aqui BNB que você vai receber. Agora, se você for tirar da sua carteira e mandar de volta para a Binance ou para outro lugar, então você vai ter que ter saldo BNB, certo? Porque a taxa que é cobrada aqui dentro dessa rede, a BNB, na hora que você for enviar, é preciso ter um saldo aqui. Não precisa ser um saldo alto, tá? É um saldo aí de 5 dólares a 10 dólares mais ou menos, você pode colocar aqui para você fazer essa transferência, ou seja, tirar sua SHIB, tirar sua Haka ou qualquer outro token e enviar aí de volta para Binance ou para outro lugar, porque na hora que você for enviar ele vai descontar uma taxa
que a gente pode ver em um próximo vídeo. Se você quiser ver, deixa o comentário abaixo para mim saber se você tem interesse que eu faça um vídeo tirando da carteira, ou até faça um vídeo completo. Eu envio para a carteira e depois tiro para você ver ali como é que funciona o processo. Então só deixar o comentário abaixo e seu like também, que eu vou entender que você tem interesse em ver esse vídeo. Então, para a gente finalizar esse vídeo, para ficar mais fácil para você entender, eu vou pegar a minha outra carteira aqui. Eu vou acessar ela, né? Já estou logado no caso. E perceba que eu tenho aqui, ó, conforme eu falei, a SHIB e a Raka. Então vamos supor, eu quero sacar essa Raka, ou melhor, a SHIB, né? No caso para Binance, porque a Raka não tem na Binance ainda. Depois a gente pode até explicar sobre essa questão de adicionar Raka aqui. Mas vou colocar a SHIB e aqui eu quero enviar. Eu vou clicar em enviar. E aí, na hora de enviar, você tem que ter o endereço. No caso, se for para Binance, você vai copiar o endereço aqui. Eu vou mostrar para você. Então, aqui novamente, carteira, Fiat Spot. Aqui ele vai abrir novamente as moedas que você tem atualmente. Então, eu quero o SHIB, né? Só que em vez de sacar, que foi o que a gente viu anteriormente, né? Eu vou clicar em depositar, porque eu quero depositar. Aqui na Binance você tem a moeda, né, que eu quero depositar. E agora eu vou escolher a rede que eu quero transferir. E nesse caso aqui é a BSC, que a gente configurou, que eu já falei várias vezes. E ele vai te dar um endereço para você fazer essa transferência. Você clica aqui e aí na sua carteira, eu vou abrir aqui novamente, você vai colar exatamente esse endereço. Olha só, ele já identificou. Então aqui você vai colocar o valor que você quer de SHIB. Então, por exemplo, posso colocar aqui 65, né, 6.500, 65 mil. Ele vai te dar aqui, ó, vou clicar em próximo, só para você ver como é que funciona. Então aqui eu tenho a taxa aqui que é a taxa estimada, né, que é o gas fee. Você pode copiar e ver quanto é que custa o BNB aqui em dólar, para você ver quanto é que custa em dólar, em esse valor de taxa, né, em BNB já convertido para dólar. Como é que eu faço? Eu venho aqui eu coloquei BNB dólar, eu vou colar aqui os BNB. E aí, ó, ele pegou aquela taxa BNB e transformou em dólar, que é o mais correto para a gente saber. Deu 0,21 centavos de dólar. Muito baixa a taxa, então vale a pena. Aqui então eu poderia continuar e fazer esse saque. Então aí que entra essa parte, né? Você precisa ter o saldo em BNB na sua carteira, porque você está retirando e o que vai ser descontado nessa rede que a gente configurou é a moeda BNB. Então por isso, na hora de retirar, você precisa ter o saldo, que ele já vai descontar aqui, e aí vai cair aqui na Binance quando você configurar. Aqui eu não vou continuar, tá? Eu vou rejeitar, não quero mais, vou deixar aqui porque é só um exemplo, mas eu acho que já deu para entender. Então quando eu for retirar, para resumir, você precisa do saldo BNB, porque você vai retirar da sua carteira e mandar para a Binance. Então a taxa aqui já vai ser descontada nessa rede que a gente configurou, que é na moeda aqui BNB. Vindo aqui no caso depois, você vai esperar os minutinhos, né, para até cair, e aí depois você vai analisar na sua carteira Fiat Spot, e aqui vai estar, no caso, o seu SHIB que você enviou, certo? Então vai somar aqui caso você deposite. Bom, então é isso, resumindo o que a gente fez, a gente configurou a rede da Binance dentro da nossa carteira, configuramos os tokens que você vai utilizar, né, que é as moedas, e aí a gente viu um exemplo de você depositar na sua carteira e depois sacar como é que funciona, nesse caso utilizando a Binance, mas poderia ser outra corretora. O interessante é que você entender que a rede que você vai trabalhar, que tem que estar configurada na mesma onde você, por exemplo, está configurando lá o saque na Binance, por exemplo, o envio. Então, o ponto ideal aqui, presta atenção na rede. Se é da BSC, você vai configurar na sua carteira e também no outro local, por exemplo, na Binance que a gente viu aqui. Sabendo disso, pronto, você pode fazer aí as transações tranquilamente e você vai ter sua carteira configurada, pagando menos taxa, utilizando aqui essa Smart Chain, que é a própria rede da Binance. E sinceramente espero realmente que você tenha entendido esse conteúdo, que ele principalmente tenha te ajudado, principalmente para você que está começando. Então conto com o seu like para ajudar o canal, não custa nada, é só deixar seu like aí. Se inscreve caso você queira receber conteúdo desse tipo e faz o seguinte, deixa um comentário aí abaixo caso você tenha alguma dúvida com relação aqui a MetaMask, alguma coisa que talvez eu não expliquei, certo? Se eu souber, vou te responder com todo prazer, mas no mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!